O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Marine Le Pen falha às presidenciais francesas de 2027? C'est un cercle absolument vicieux et je trouve fondamentalement que le coup qui a été donné aujourd'hui est un coup, pour le coup, je reprends les termes du tribunal, un coup à la démocratie. Merci à tous. Rodolphe Bosselou é o advogado de Marine Le Pen. À saída do tribunal em Paris, classificou a decisão judicial como um golpe na democracia e usou mesmo a palavra golpe. Marine Le Pen, a líder da União Nacional, foi condenada num processo de fraude a uma pena de 4 anos e à impossibilidade de se candidatar a cargos públicos por um período de 5 anos. Se nada acontecer em contrário, a líder da extrema-direita francesa pode mesmo ficar fora da corrida ao Eliseu em 2027. Que impacto terá esta decisão na política francesa e, em particular, na União Nacional? São perguntas para a editora de internacional do Observador, Kátia Bruno, com quem vou conversar neste episódio. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 1 de abril. Bem-vinda, Kátia. Olá, Ricardo. Que caso é este que tem Marine Le Pen entre os condenados? Bom, isto é um caso de corrupção, basicamente tem a ver com fundos europeus que a União Nacional de Marine Le Pen teve acesso e que deveriam ser usados com funcionários do partido no Parlamento Europeu, mas foram desviados e usados com funcionários do partido que não tinham essas funções. É uma ideia do valor? Fala-se em 4,5 milhões de euros, dos quais, segundo o Tribunal, a própria Le Pen terá desviado mais de 400 mil. E a líder do Rassemblement National, que traduzimos aqui por União Nacional, foi condenada a que pena? Foi condenada a 4 anos de prisão, 2 deles pena suspensa, 2 deles efetiva, mas com pulseira eletrónica, não numa prisão. Tem de pagar uma multa de 100 mil euros e, mais importante do que isso, está impedida de se candidatar a cargos públicos, seja a nível autárquico, seja como deputada, seja até como presidente, algo que já tinha anunciado que tencionava fazer. E essa proibição é por quanto tempo? Essa proibição é durante 5 anos, portanto, tecnicamente até 2030. Ou seja, 5 anos proibida de se candidatar a cargos públicos e 4 anos de pena por este caso. E Marine Le Pen reagiu muito mal, para ser simpático. Sim, saiu do tribunal ainda antes de ouvir a sentença. A partir do momento em que a juíza disse logo que todos os arguidos iam ter essa proibição de se poderem candidatar a cargos públicos, imediatamente Marine Le Pen saiu da sala de tribunal. O Figaro dizia visivelmente frustrada. Nós ouvimos no arranque deste episódio o advogado de Marine Le Pen e dá-me a ideia que, diz-me se é assim ou não, Kátia, que já está aqui a ser construída a narrativa de que Marine Le Pen está a ser alvo de um processo político. Sim, parece-me que essa vai ser claramente a estratégia da União Nacional. O presidente do partido, Jordan Bardella, já veio dizer que a democracia francesa está a ser executada, não é? Está a ser morta. Ciotti, que também é um aliado que se juntou à União Nacional, veio dizer que França já não é uma democracia e, portanto, há aqui uma acusação de que a justiça se politizou e que não se limitou a cumprir o direito, mas que sim fez uma intervenção na política, e é esse o discurso que vamos ver ao longo das próximas semanas, meses, quem sabe, até às eleições presidenciais. Já regressamos à conversa com a Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Esta decisão do Tribunal será mesmo definitiva e irá impedir Le Pen de se candidatar à presidência em 2027? Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo. Tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras.
Nós temos que ser paraquedistas. Eu quero ser paraquedista, porque eu acho isto fascinante. Episódio 3. A filha mais corajosa do mundo. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, com banda sonora original dos HMB. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar. Hoje mesmo na Amazon. Estamos de regresso à conversa com Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Kátia, esta pena, a confirmar-se, afasta Marine Le Pen das presidenciais de 2027, o que é a primeira vez em muitas eleições. Recordo, não me lembro de uma em que Marine Le Pen não tenha sido candidata. Basta pensarmos, se concluirmos a experiência do seu pai, Jean-Marie Le Pen, será a primeira vez desde 81 que não há um Le Pen no boletim de voto. Desde 81. Daí eu não ter Daí ter não te esta... recordares Exato. de outra. Mas, portanto, a confirmar-se, não pode avançar, não é? Pode, até 2030 está completamente impedida. E há algum substituto ou substituta óbvio? Há algum nome na calha que possa levar esta herança Le Pen? É claro que até 2027 muita coisa pode acontecer, mas neste momento parece óbvio, dentro da União Nacional, que Jordan Bardella será esse candidato. Ele foi o candidato a primeiro-ministro, ele é presidente do partido, ele é um protegido da própria Le Pen, e portanto a própria Le Pen tinha admitido que ele poderia vir a ser candidato à presidência no futuro, ou seja, não agora, que agora seria a vez dela, mas mais tarde, e portanto ele parece ter caminho aberto para ocupar esse lugar. E nós fizemos uma história do dia precisamente com o perfil de Bardella, que é um jovem e que estará então na linha de sucessão. Isto no atual panorama da política francesa, apesar de ser uma decisão judicial, é uma vitória também para o presidente Emmanuel Macron? Difícil dizer. Para já, porque Macron já não se pode candidatar às eleições de 2027 e, portanto, de certa forma, também não sabemos qual é exatamente o futuro político dele, se é que ele tenciona continuar a ter algum. E, por outro lado, porque esta decisão tem um potencial explosivo na política francesa. Todas estas acusações de politização da justiça estão a alargar-se até a políticos de outros partidos que levantam muitas reservas em relação a esta sentença, e há muitos especialistas que falam numa possível trumpificação da política francesa, ou seja, a partir do momento em que há um candidato favorito nas sondagens que é limitado pelos tribunais, que isso pode radicalizar os eleitores que gostam de Marine Le Pen e que apoiam a União Nacional, e portanto que podemos estar num caminho de maior fricção e maior polarização em França do que aquilo que já se vivia. E esta decisão está mesmo fechada? Tal lá como cá, não há aqui uma hipótese de um recurso que há uma vai hipótese conseguir... muito mínima, mas que é muito pouco realista. Marine Le Pen pode recorrer quer da pena, quer desta específica decisão, exato, de não poder concorrer a cargos. Calma, juristas que estão a ouvir, pode não chamar-se pena acessória, mas estamos a dar o nosso melhor. É só para tentar encontrar aqui o enquadramento. Marine Le Pen pode de facto recorrer, mas os timings são muito difíceis. Os jornais franceses dizem que com cada tribunal a precisar de mais ou menos de 1 ano para se pronunciar, teríamos 1 ano para o tribunal de segunda instância, se essa decisão fosse negativa, mais 1 ano para ir ao Supremo, e portanto batia tudo muito perto das eleições de 2027, a margem é mínima. E, para além disso, Marine Le Pen estaria a fazer campanha com esta espada sobre a cabeça, não é? De não se saber até à última se pode de facto concorrer ou não. Mas para já, e resumindo, é possível recorrer de parte da pena, é isso? Sim, mas é altamente improvável que a decisão venha em tempo útil. Mas, Kátia, Marine Le Pen é atualmente deputada, vai ter de se demitir?
não tem. O cargo de deputada não é um cargo que a Justiça considera que não implica a saída do cargo perante esta pena, mas não pode voltar a candidatar-se a deputada durante este prazo. E para já não há legislativas marcadas num horizonte próximo, mas a verdade é que a situação do governo é muito instável, e a partir do verão Emmanuel Macron já tem poderes para dissolver a Assembleia e convocar novas eleições. E se esse cenário se concretizar, Marine Le Pen não poderá candidatar-se. Ou seja, resumindo, ela neste momento está de pés e mãos atados e podem os inimigos políticos, chamemos assim, na Secretaria, conseguir arrumar Marine Le Pen, tirando muita força à União Nacional, ou o partido conseguirá sobreviver à sua líder carismática? Há uma grande dúvida, não é? Se a União Nacional consegue ser a União Nacional sem o nome Le Pen. Mas a verdade é que a transição com Bardella estava a ser preparada pela própria Marine Le Pen há muito tempo. E tu estiveste lá nas últimas legislativas, assististe a isso? Sim, havia um grande envolvimento dela no cultivo da imagem de Bardella e em dar-lhe essas ferramentas para poder tornar-se um líder credível. E há já sondagens que mostram que, para muitos eleitores, Bardella até tem uma imagem mais favorável do que Le Pen junto deles. E, portanto, acho que, embora isto seja obviamente um golpe muito duro para a União Nacional, o partido continua a ter a possibilidade de não só existir, mas sair-se bem num futuro político próximo. Obrigado, Kátia. Obrigada eu, Ricardo. Kátia Bruno é editora de internacional do Observador. Deixa ainda algumas notas que merecem atenção nesta terça-feira. 1 de abril marca o início do período para a entrega da declaração do IRS, que termina a 30 de junho. Quem entregar mais cedo deverá receber mais cedo, mas há sempre o outro lado desta moeda. Nestes primeiros dias são quase sempre detectados erros que demoram alguns dias a corrigir. Os especialistas recomendam, por isso, aguardar uns dias ou semanas antes de enviar a declaração. O Estado, por seu lado, promete reembolsos mais rápidos. E agora, para algo totalmente diferente, neste 1º de abril, começa uma nova era na Casa Versace. Donatella Versace é substituída como diretora criativa da casa de moda de luxo italiana, fundada pelo irmão Giannini Versace, assumindo o papel de principal embaixadora da marca. Donatella assumiu o comando da empresa desde o assassinato do irmão em 1997 e agora cede o lugar a Dario Vitali, que recentemente foi o diretor de design da marca Miu Miu, propriedade do grupo Prada. E fica ainda uma sugestão. Já está disponível o 3º episódio da nova série Podcast Plus do Observador, O Misterioso Engenheiro Jardim. A filha mais corajosa do mundo é o título deste 3º episódio, que nos conta como as filhas do engenheiro Jardim participavam nas aventuras do pai. E não vamos embora sem lembrar que hoje é 1 de abril, dia das mentiras, isso quase todos sabemos, mas provavelmente não sabe que hoje é também o Dia Internacional da Diversão no Trabalho. Fica a dica. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, está divertidíssima. A música do genérico é do João Ribeiro e eu sou o Ricardo Conceição, que também me divirto a fazer a história do dia. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.